mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val do Jaboque. E tomou-os, e os fez passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque a alva já subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: eu quero saber qual é o teu nome. E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou. E chamou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva por ele. Glória a Deus. Nós lemos aqui um texto que fala de um personagem chamado Jacó. Como os irmãos podem observar na leitura do texto, vemos que Deus está marcando um encontro em um lugar chamado Val do Jaboque, com um homem chamado Jacó. E quem é este homem chamado Jacó? Jacó, ele é um dos 3 patriarcas. Jacó é um dos 3 patriarcas. Quem são os 3 patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, ele é neto de Abraão. Seu pai é Isaque. Jacó é fruto de uma promessa de Deus. Uma promessa que não só atinge a vida de Jacó, mas a todos nós que estamos aqui. Esta promessa que Jacó é fruto foi dada a Abraão quando o Senhor o chamou. O Senhor disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta promessa que Deus fez a Abraão, ele veio reforçá-la a Isaque, que veio se concluir na vida deste homem chamado Jacó. Por quê? Porque de Jacó veio a nação de Israel. De Jacó veio a nação de Israel. E de Israel veio aquele que esmagou, melhor dizendo, a cabeça da serpente, o diabo. De Israel veio Jesus Cristo. E nós só estamos aqui por conta de Jesus. O nosso único propósito de estar aqui nesta noite é por causa de Jesus. Então você pode observar que este homem chamado Jacó, ele tem uma história grande. O peso da história de Jacó é profético, porque ele também nos atinge. Veja que Jacó é um personagem que nós podemos dizer que não é qualquer um na Bíblia. E nós lemos que o Senhor marcou um encontro com Jacó nesse lugar chamado Val do Jaboque. Mas antes de Deus marcar este encontro com Jacó no Val do Jaboque, aonde nós lemos, os irmãos devem olhar e dizer: Deus não tinha se encontrado com Jacó? Na história de Jacó, Deus ainda não tinha se apresentado a Jacó? Sim, Deus tinha. Jacó teve algumas experiências com Deus antes de chegar nesse lugar chamado Val do Jaboque. Jacó teve algumas experiências com Deus. Talvez, eu creio, você é um leitor da Bíblia. Eu sei que você gosta de ler a Bíblia. Eu sei que você gosta das histórias bíblicas. Eu sei que você já leu a história de Jacó. Talvez, se você for ler a história de Jacó, você vai encontrar mais experiências
melhores experiências, momentos dele com Deus, até mais marcantes do que eu vou citar aqui. Mas eu vou destacar apenas três experiências que Jacó teve com Deus antes de passar o Val do Jaboque. A primeira experiência que Jacó teve com Deus está registrada em Gênesis 28, quando Jacó saiu da casa do seu pai Isaque, em direção a Harã, aonde ele iria para a casa do seu tio Labão, que futuramente viria a ser seu sogro. A Bíblia diz que no caminho, quando chegou a noite, Jacó, ele foi se deitar, e ele pegou uma pedra e fez de travesseiro. E ele colocou embaixo dessa pedra a sua cabeça, e a Bíblia diz que Jacó dormiu um sono leve e profundo. É a primeira vez que Deus vai se apresentar a Jacó. De que forma? Através de um sonho. O Senhor, aleluia, vai falar com Jacó. E como era o sonho de Jacó? Jacó viu uma escada que tocava a terra até a ponta do céu. E sobre a escada desciam anjos e subiam anjos. E na ponta da escada, no tocar do céu, estava o Senhor. E o Senhor olhou e disse para Jacó: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Isaque. E esta terra a qual você está deitada, eu hei de te dar. Então ali é a primeira experiência de Deus com Jacó. A segunda experiência de Deus com Jacó está registrada em Gênesis capítulo 31. Depois de passar 20 anos na casa de Labão, a Bíblia diz que o Senhor vai falar com Jacó novamente. E o Senhor diz a Jacó: Jacó, pega a tua parentela, a tua família e tudo que tem, e volta para a tua terra, volta para a sua origem. Aleluia. É a segunda experiência de Deus com Jacó. A terceira experiência de Deus com Jacó é quando ele sai, ele segue a orientação de Deus, quando ele levanta e vai embora da casa de Labão. A Bíblia diz que no meio do caminho, Jacó, ele encontra um exército de anjos, ele vê uma milícia de anjos. O texto diz bem claro, Jacó viu um acampamento de anjos. E por que eu sei que era um exército? Porque Jacó colocou o nome daquele lugar de Manaim, que significa exército. Por que eu disse que é uma experiência? Você pode dizer, mas Deus não está presente, somente os anjos. Mas não é todo mundo que vê milícia de anjo. Não é todo mundo que Deus dê essa visão gloriosa. E o texto diz que Jacó viu uma milícia de anjos. Aleluia. Então eu destaquei aqui 3 experiências que Deus teve com Jacó. Aí você vai olhar para mim e vai dizer assim: ora, Jacó teve experiências com Deus, Jacó tem um peso profético, a história de Jacó é grande, então não falta mais nada para Jacó. Não falta nada na vida de Jacó, está completa. Jacó é um homem abençoado. Sim, faltava alguma coisa com Jacó. O quê? Se encontrar com Deus. Ora, mas Jacó não se encontrou com Deus? Não. Ter experiências com Deus, ter uma vida próspera e abençoada, ainda não significa que você teve um encontro real com Deus. Porque Deus precisava tratar algo na vida de Jacó. Deus precisava consertar algo na vida de Jacó. Você sabe o que é que Deus queria tratar nesse encontro no Val de Jaboque com Jacó? Deus queria tratar o caráter de Jacó. Não adianta ter experiências. O que são experiências sobrenaturais? Não adianta falar línguas estranhas. Não adianta pular, não adianta saltar. Não adianta pregar, aleluia. Não adianta cantar bem e falar bem. Não adianta ter uma posição boa. Não adianta ser próspero, dizer sou abençoado materialmente, se você não tiver o caráter. Mas que caráter é esse? Todos nós temos um caráter humano. Eu estou falando do caráter de Cristo. Aleluia. Faltava para Jacó ter o caráter de Cristo. Jacó agora ele vai ter um encontro verdadeiro com Deus. E o lugar que Deus escolheu chama-se Val do Jaboque. E é onde nós lemos no versículo 22, que o texto diz: e se levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o Val do Jaboque. Neste lugar chamado Val do Jaboque, eu acho muito interessante este lugar que Deus escolheu para falar com Jacó.
Veja que nós vemos que Jacó, ele está saindo aqui, é da casa de Labão, ele está indo em direção à terra de seu pai, para Canaã. E nós vemos que o detalhe do Val do Jaboque, geograficamente, diz que o Val do Jaboque tinha um riacho. Ele é um lugar muito bonito. Se você um dia pesquisar sobre esse lugar, você vai ver que ele é um vale. Val significa vale, o Vale de Jaboque. É um lugar muito belo, que havia ali um riacho. E este riacho é uma extensão do Rio Jordão. Se você estudar a geografia bíblica do Jordão, Jesus disse: o Consolador está aqui para consolar as suas feridas, aleluia. Ele consola a ferida, mas ele também quer tratar o caráter. Deus começou a mudar a vida de Jacó aqui. Aqui é que Deus vai começar a mudar o caráter de verdade de Jacó. E para nós concluirmos, o texto diz que logo após Jacó ter este diálogo com Deus, olha o que o anjo responde a Jacó. Ele disse-lhe: qual é o teu nome? Olha a pergunta que o anjo faz a Jacó: qual é o teu nome? Ora, Deus não sabia o nome de Jacó? Por que que o anjo perguntou: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Sabe por que que o anjo perguntou para Jacó o nome dele? Porque lá atrás, no passado de Jacó, a Bíblia diz que Jacó, ele se apresentou ao seu pai Esaú, no lugar do seu irmão. E o texto diz que Jacó, ele vestiu as roupas do seu irmão, para enganar o seu pai, se passando por Esaú. E o texto diz que Isaac perguntou para Jacó: qual é o teu nome? E ele